Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração e trabalho. Dando continuidade ao nosso estudo dos domingos, que é sobre o Evangelho, nós teremos na tarde de hoje o nosso irmão Sérgio Ricardo, da Federação Espírita Pernambucana, localizada no Espinheiro, que falará sobre o tema A Vida Futura. Solicitamos dos presentes a gentileza de desligarem os seus celulares e os irmãos passistas só precisam sair para a sala de passes após a palestra no momento dos avisos finais. Para darmos início ao trabalho da tarde de hoje, convido a todos para a prece de início. Deus de amor e bondade, de misericórdia infinita, aqui estamos, Senhor, pela Tua graça, para momentos de aprendizado, de reflexão, sobre essa doutrina consoladora que nos foi deixada pelo Teu amado Filho. Pelaquela criatura que foi o ser mais perfeito e já esteve nesse planeta, o nosso Mestre Jesus, que está sempre ao nosso lado, nos conduzindo para o caminho do bem, doando para nós a sua paz, a sua luz e a sua harmonia. Sabemos que Ele já se faz presente aqui entre nós, como também estão presentes os espíritos amigos e bondosos, sob a égide do nosso patrono, Dr. Bezerra de Menezes. E assim, nesse ambiente, nesse clima de paz e de boas vibrações, teremos a oportunidade de presentear os nossos espíritos com os conhecimentos que vamos adquirir na tarde de hoje. E assim sendo, Deus amado, Jesus, mestre e amigo, te pedimos permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Que assim seja. Todos nós já ouvimos falar, ou até já curtimos, de algum modo, aquela música, O Homem. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha no olhar mais belo que já existiu. Tinha na canção uma oração. E as suas palavras eram a mais bela canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz, que ele trazia no coração. Todos já ouvimos certamente essa música. Ela ainda diz que além da vida há outra vida, uma vida além, e assim renascer. Morrer não é o fim. Tudo que na vida ele deixou não passou e vai sempre existir. Todos lembram dessa música? Ou então daquela outra música que diz que um certo dia à beira-mar apareceu um jovem galileu. Ninguém podia acreditar. Não dava para acreditar, nem ontem, nem ainda hoje, que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Tinha um jeito simples de conversar e ele sempre nos ensinava. O nome dele era Jesus de Nazaré. Foi tão impressionante e expressiva a vida de Jesus, a presença de Jesus,
que um filósofo como Kierkegaard, famoso filósofo dinamarquês, o pai, patrono do existencialismo, foi uma filosofia tão importante na história da filosofia, século XIX, meados da metade até os anos 70 do século passado. Ele dizia que se o ser humano ele é reconhecido como aquele que está lançado para o horizonte do possível, das possibilidades, quer dizer, se na natureza existe a necessidade, no homem, por conta da liberdade, o que existe é a possibilidade. Jesus era a possibilidade do impossível. Por quê? Porque ele era um escândalo, ele era uma contradição. Como pode a eternidade no tempo? Jesus representava a eternidade. E, no entanto, ele encarnou. E, no entanto, ele se fez histórico no tempo. Como é que cabe a eternidade na temporalidade? Era, de certo modo, o significado da presença, da mensagem, da vida de Jesus. E ele veio realmente trazer possibilidades inimagináveis. Por exemplo, se nós acreditávamos que o ouro era a moeda corrente da felicidade, da caridade, da justiça, Jesus, que não teve um pedaço de pedra para assentar a cabeça e dormir. Os lobos tinham, os pássaros tinham, mas ele não tinha. No entanto, essa criatura, que nada possuía, nos ofertou os tesouros mais importantes, incalculáveis e insuperáveis dessa vida. Jesus, descerrando as fontes infinitas do seu coração, ele abriu para todos nós uma fonte inesgotável, inexpugnável de alegrias. Ele acendeu a luz da humildade no tribunal, no templo e no palácio, nos lugares da soberba e das supostas grandiosidades humanas. Ele trouxe a alegria singela naquela festa simples, naquele casamento, naquelas bodas. Ele veio celebrar numa singela alegria. Ele acendeu a luz da verdade sem ostentação, com simplicidade, entre os seus discípulos, a partir dos seus discípulos, criaturas desqualificadas para as convenções sociais do mundo. Jesus, ele levantou o caído. Ele consolou o aflito. Ele fortaleceu o desencorajado, o desestimulado, os deprimidos de toda sorte, de todos os tempos. Jesus trouxe uma luz diferenciada para as luzes da riqueza, que, no entanto, não preenchiam plenamente o coração de Zaqueu. Ele também apresentou para Maria, aquela mulher celebrada como cortesã e que vivia no fausto e na riqueza, fruto do mercado do sexo. Ele mostrou para Maria que existia amor
apesar de tantas e tamanhas demonstrações de desamor que ela experimentava com os muitos homens, príncipes e generais que a possuíram durante muitas noites na sua vida curta, mas que já era tão cansada, tão demorada. Jesus, ele teve paciência com a simplicidade rude de Pedro e com a defecção de Pedro, que teve coragem de ser covarde, de negá-lo 3 vezes. E Jesus teve a paciência generosa, a bondade, e apesar disso, de ser traído, continuar amando a Pedro. Jesus teve compaixão, uma imensa compaixão com a ilusão de Judas. Judas também o amava. Aliás, recentemente, nos anos 70, 78, foi descoberto os evangelhos de Judas. Ele estava guardado no Egito, em linguagem copta. O copta é um grego adaptado para a língua egípcia. E ali, no Evangelho de Judas, encontrado agora, nos anos 70 do século passado, se traz uma versão que Judas era quem mais entendia Jesus e que fez aquilo por amor, porque Jesus não merecia um mundo tão corruptível para a sua grandeza. Porque Jesus é como uma estrela. Agora imaginem a gente colocar uma estrela dentro de uma caixa. Que mutilações a gente não impõe à estrela? Que limitações a gente não está impondo a essa estrela? E Judas seria aquele que, compreendendo essa grandeza, liberou Jesus desse mundo. São interpretações, mas Jesus teve compaixão desse amor meio desencontrado de Judas. Jesus também teve compaixão de nós, diante da cruz, em que na nossa ignorância nós apulpávamos ao Cristo. Ele pediu que Deus nos perdoasse, porque Ele próprio nos perdoou, voltou 3 dias depois, ainda esteve um tempo conosco e nos convidou para a eternidade. Desde aquele momento, nos convidou para vivermos as alegrias e as proposições da vida eterna. Então Jesus é essa criatura, esse paradoxo, essa contradição, essa presença da infinitude na temporalidade, na corrupção, na finitude. Essa criatura, nosso mestre, no entanto, e até naturalmente, não foi compreendido pela maioria de nós. E muitos de nós, que até tivemos a graça de por ele sermos curados no corpo, ainda não tínhamos o tirocínio para perceber-lhe a grandeza espiritual. E aí nós também voltamos as costas contra ele. Como os nossos irmãos judeus, que conseguiram prendê-lo, que conseguiram levá-lo ao pretório, que chamaram Pilatos e o colocaram diante de Pilatos. E diante de Pilatos, houve um diálogo. Pilatos perguntou para Jesus: és rei? E Jesus redarguiu: de onde vem essa tua pergunta? Acaso é tua ou é daqueles que me trouxeram a ti? E Pilatos diz: acaso sou judeu? Por que estás aqui? Por que fostes conduzidos a mim? E Jesus disse para Pilatos:
meu reino não é deste mundo. Porque se meu reino fosse deste mundo, os meus súditos não deixariam. E os judeus, ele era judeu, aquilo era somente uma figura de linguagem para entender a gravidade da situação de nós contra ele. Se ele fosse desse mundo, se o reino dele fosse desse mundo, os seus súditos tomariam a sua defesa e não deixariam que aquilo estivesse acontecendo. Ah, diz Pilatos, então és rei? Tu o dizes. Devolve Jesus. Tu dizes, sou rei. Foi para isso que meu Pai me enviou, para trazer a verdade. E aquele que for da verdade me escutará. Jesus também era rei. Jesus teve muitos títulos. Jesus foi inicialmente conhecido como Rabi, mestre, Rabone, em hebraico. Ele era mestre. Ele tinha o que dizer, ele tinha o que ensinar. Só que ele era mais que mestre. Ele era um mestre que era mestre dos mestres. Em que sentido? Não somente ele tinha e detinha a sabedoria dos antigos. Os antigos assim diziam, mas ele também poderia e podia renovar a sabedoria dos antigos, trazer outros saberes, outras verdades. E ele continuava. Os antigos vos diziam, eu, porém, vos digo, eu vos trago esse novo mandamento. Ele era um mestre que era mais mestre e também era profeta. Mas ele era um profeta que era mais do que os profetas. Porque os profetas, eles prediziam. Os profetas predizem. Mas os profetas também, eles podem atestar. E mais que isso, revelar. E Jesus, ele atestava, ele trazia na sua autoridade revelações. Além disso, ele próprio era a consequência de profecias do passado. Ele era uma realização, uma manifestação de profecias. Jesus era Senhor, Jesus era Cristo e Jesus era Rei. Logo no começo, em Lucas, o anjo do Senhor, conversando com a sua mãe, Maria de Nazaré, diz para ela, porque o Senhor entregou o cetro de Davi em suas mãos, para que ele reinasse pelos séculos e séculos. Os reis magos, quando chegam para conhecer o menino, eles dizem que vinham atrás do rei dos judeus. Jesus, quando vai entrando na sua última Páscoa em Jerusalém, assentado no burrinho, se o via, e chega, e eis que vem o rei, no burrinho manso, na sua mansidão. Nos apóstolos, Lucas lembra para nós, ele era o Senhor dos senhores, ele era o Rei dos reis. Jesus era rei. Só que há interpretações do seu reinado. E alguns pensaram que ele era rei de um reino do império terrestre. Aliás, em torno da realeza de Jesus se criou inclusive uma teoria política. E pelo menos há duas consequências funestas dessa teoria política. Uma delas é o conhecido direito divino dos reis.
que todos já ouviram falar nas suas aulas de história. A outra era a teoria da Guerra Santa. O direito divino dos reis surgiu a partir de uma realidade que os Césares não tinham percebido e que Pilatos não poderia perceber. Até Césares, sábios, como Marco Aurélio, como Diocleciano, não entendiam a realeza de Jesus. Mas a gente vai ver em Constantino essa nova situação. Constantino, ele, através de Eusébio, que é o primeiro historiador da igreja, ele é recebido logo desse jeito. E o governador do universo, o Senhor, por sua vontade, escolheu Constantino como seu príncipe e soberano. Constantino disse que tinha visto uma cruz sobre o sol e ele estava para enfrentar uma guerra. E enfrentando e ganhando essa guerra, ele lembrou que precisava homenagear essa cruz. E numa estátua célebre de Constantino, ele pediu para o seu escultor colocar nas suas mãos a cruz. E vejam que paradoxo. Jesus, que vinha falar de um reino que nós não conhecíamos, foi transposto para os reinos do mundo. E a sua cruz foi ocupar as coroas dos reis, as fachadas dos palácios e dos tribunais. E desde Constantino, uma teoria política surgiu, que era a transmissão divina de um poder para os reinos, para os reis humanos. E a partir de Constantino, os reis da cristandade, para terem legitimados os seus poderes, precisavam da sanção de Deus, a partir através de Jesus. E depois, por alguns movimentos políticos da história, não diretamente de Jesus para os reis, mas de Jesus para São Pedro, de São Pedro para os papas e dos papas para os reis. Celebrou-se um pacto, um acordo teológico-político em nome de Jesus. E os reis agora se sentiam com o direito mais fortalecido de fazerem o que bem entendesse. Graças a Deus e a Jesus, esse tipo de entendimento foi superado. Mas a Guerra Santa também existiu, porque Jesus era rei, ele tinha um império, e o seu império precisava ser defendido, e no nosso entendimento com armas. E as armas, em nome de Jesus, foram empunhadas, e muitos morreram para defender um reino terreno de Jesus. Mas o reino de Jesus, que também é na terra, porque tudo é de Deus, não é deste mundo. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Jesus dizia que não adianta nada ganharmos o mundo e perdermos a alma. Ele vinha falar de um outro reino, de uma outra realidade, de uma outra realeza. Ele vinha propor uma outra condição de alegrias, de tesouros no céu, que as traças nem os ladrões podem destruir e roubar. Alguns entendiam e justificavam o reino na terra e buscavam ganhar o mundo. E alguns até ganharam o mundo, mas perderam a alma, esvaziaram a alma. Tem até algumas literaturas mostrando isso. As vendas de muitos homens da sua alma ao diabo para terem a glória no mundo. É célebre o livro Fausto de Goethe, é célebre o livro Doutor Fausto de Thomas Mann, e são célebres outros pactos do homem com potestades espirituais para conquistarem as glórias desse mundo, que não são
as glórias de Jesus. Porque o reino que Jesus propõe é um reino espiritual, ainda que a partir desse mundo. Porque, como dizíamos, nada que Deus fez foi feito em vão, e nada vai se perder, porque tudo faz parte da graça, da generosidade e dos planos bondosos da divina criação. Mas o reino de Deus, que Jesus veio propor-nos a descoberta, o reconhecimento e a militância, não era para esse mundo. Porque se fosse desse mundo, os seus súditos o teriam defendido, e ele então teria enfrentado aquele madeiro infamante. Ele não teria envergado aquela cana imunda, à guisa de cetro, ou aquele manto de vergonha, o escárnio dos soldados, o apupo dos circunstantes que não entendiam que Deus, ou a presença de Deus, pudesse caminhar carregando uma cruz e ser levantado entre ladrões. É um escândalo, é um paradoxo. Jesus vinha trazer uma mensagem do infinito para a nossa condição finita, uma mensagem de eternidade para a nossa temporalidade, uma alternativa de alegria para os nossos prazeres mundanos, uma proposição de outras riquezas, além da prata, além do ouro, além das posses, além dos títulos, além das nossas fugídias, mais cobiçadas grandezas. Jesus propunha uma outra dimensão de experiência da obra de Deus. Mas, para que a gente adentre a esse reino, a essa realidade espiritual, Jesus também vem nos apresentar as condições para que a gente possa divisar a vida futura. E vejam que coisa impressionante. O ser humano, ele é sempre uma criatura que se encontra projetada para fora de si. Nós estamos aqui e a nossa vida é aqui, mas a gente está sempre lançado, a gente está sempre projetado. Por exemplo, estamos sempre entre a memória e a promessa. A gente está sempre entre a lembrança, às vezes na forma de saudade, e a esperança. Nas mais variadas formas, nós estamos sempre vivendo, lançando-nos para a frente ou para de trás de nós. A presença da memória em nossas vidas, através da saudade, através da lembrança e das mais variadas formas de recordação, é absolutamente marcante. Na verdade, nós nos reconhecemos porque temos história, e nós nos buscamos até porque nós temos um currículo, uma história vivida, uma história a contar, uma história contada, uma história a ser contada. Mas nós não estamos satisfeitos nisso, e nós nos projetamos, e nós prometemos, nós fazemos promessas. Muitas não são cumpridas, muitas são esquecidas, mas nós prometemos. Nós prometemos a nós mesmos, nós prometemos a quem está próximo a nós, nós prometemos coisas grandiosas, nós prometemos coisas pequeninas, nós nos lançamos para o outro dia, cheios de promessas e prenhes de esperança. Nós fecundamos esperança e nós guardamos lembrança. Então nós somos sempre lançados, nós somos seres que estamos sempre em demanda de uma transcendência, de um para além de nós, de um para depois de nós.
E Jesus vem falar com o seu testemunho de vida nesse para depois de nós. Em sua época, as pessoas não entendiam bem isso. A ideia de imortalidade, por exemplo, não era partilhada por todos os judeus, por todos os que praticavam o judaísmo. No mosaísmo não existia a informação precisa, a claridade da ideia de eternidade, de imortalidade. Os judeus esperavam um futuro, uma bem-aventurança na terra. A Canaã judaica era terrena e a imortalidade judaica era da memória. É ser lembrado pelas boas obras, pelas boas palavras, pelos filhos, ser lembrado, ser um ancestral querido. Isso era imortalidade. Só os fariseus tinham alguma ideia de imortalidade. Os gregos, grandes sábios, grandes entendedores das dinâmicas da realidade do universo, grandes perquiridores, estudiosos, analistas das realidades além das realidades da aparência, que o vulgo às vezes se contenta. Os gregos também levaram um grande período de descobertas e de maturações para elaborar compreensões sobre essa vida futura, esse além da morte. De Homero passando para Hesíodo, as almas, elas não tinham individualidade, elas vagavam no reino de Hades. Foi Sócrates quem começou com outras orientações das pitonisas, de alguns homens iluminados, esclarecidos, quem começaram, e Sócrates explicita isso um pouco melhor, a dar um entendimento de que a alma conserva a individualidade. E se conserva a individualidade, quando ela faz a passagem dessa vida para outra vida, ela faz também a passagem de sentimentos, que ela tinha do lado de cá e que preserva do lado de cá, de afetividades, que ela tinha do lado de cá e que ela conduz para o outro lado, de entendimento das coisas. Então foi ele quem começou a dizer, trazendo alguma tradição, mas ele começa a sistematizar a ideia de uma imortalidade em que nós conservamos a nossa individualidade, em que nós perseveramos na manutenção da personalidade. Mas isso foi uma construção paulatina, e o entendimento vem se dando sem as clarezas maiores, e Jesus anuncia um reino, o reino de Deus. Os entendimentos não são iguais. E aí, na herança de Jesus, começaram a fazer a construção do além. E tem pelo menos duas construções muito matizadas. Essa vida futura, para algumas teologias, é uma vida futura de punição e de exclusão. Infelizmente, essa criatura tão sábia e que depois contribuiu tanto para a espiritualidade ao longo dos séculos e vem trazer uma contribuição para o espiritismo, que é Santo Agostinho, por exemplo, foi ele quem começou a organizar uma teoria das penas eternas. Não existia a ideia das penas eternas, a ideia de um inferno de penas eternas. Isso começou a ser organizado com Santo Agostinho. Isso não vem do cristianismo de Jesus, dos apóstolos, dos primeiros descendentes dos apóstolos, dos primeiros apologistas, dos primeiros mártires, dos primeiros construtores da obra de Deus em nome do Cristo na terra. Santo Agostinho
no final do século IV, depois de quase 400 anos, é quem começou a construir uma teoria de penas eternas, uma teoria de pecado capital, uma teoria de que existe um lugar em que vamos experimentar as dores pela eternidade, de uma morte que não morremos, de um sofrimento que é maior do que todos os sofrimentos, porque nunca cessa. Foi Agostinho quem inventou essa teoria, em nome de uma compreensão que naquela época era hegemônica para a condução do povo cristão na história ocidental. Mas não existe somente essa visão de vida futura, de mundo espiritual. Não existe somente essa geografia oriunda de uma teologia da exclusão, porque Agostinho também inventou, baseado naturalmente em Paulo, a ideia de que alguns seriam salvos e outros não, e que a graça e o dom de Deus era para alguns e para outros não. Então a ideia de um inferno, e depois se construiu uma ideia de purgatório, limbo, e a ideia de um céu, que hoje muitos de nós conhecemos e até reconhecemos, é uma construção histórica, política, cultural e até econômica. Haviam outras ideias, outras compreensões. Por exemplo, Orígenes, ele, herdeiro de um cristianismo antes da cristandade, que não via na ideia de fogo eterno uma ideia de fato material. Para ele, o fogo eterno era uma alegoria, era uma purgação que todos tínhamos que passar, os bons e os maus, mas que em algum dia, e começou a se construir uma teoria do juízo, mas que em algum dia todos, através de uma coisa que ele chamava de apocatástase, todos haveriam de ser redimidos, os bons e os maus, porque Deus não poderia criar criaturas inclinadas eternamente ao mal. Havia uma ideia de que Jesus também era Logos, Jesus era mestre, Jesus era profeta, Jesus era Senhor, Jesus era Cristo, Jesus era Rei, e Jesus era Logos. E o que é o Logos? O Logos, diz João, é de onde tudo veio, é de onde tudo proveio. O Logos não somente torna o mundo possível, mas também compreensível. E Jesus era o Logos. E o Logos era bom. E o destino do mundo era bom. Então Orígenes e outros pais da igreja compreendiam que não havia lugar para exclusão. E todos, filhos de Deus, teriam em algum momento um lugar na glória da obra e das graças divinas. A vida futura era uma vida, no entanto, que tem escalonamentos. De certo modo, nós reconheceremos que há sofrimento na outra vida, também, que há alegrias na outra vida, bem-aventuranças, também, mas não segundo a doutrina das penas eternas. É bem verdade, de fato, para nós adentrarmos as glórias celestiais, precisamos, como nos diz Jesus, envergarmos a túnica nupcial. Humberto de Campos, ele nos conta uma história que pode nos ajudar a pensar o que significa as vestes nupciais, as vestes daqueles que estão autorizados a entrar no reino de Deus. Ele nos diz que à frente de um anjo do Senhor que vigiava amorosamente os portais de luz,
nos céus, chegou um homem que vinha das lutas dessa vida. Ele estava, portanto, na aduana, na fronteira, nos limiares da terra e do céu. Ele era um candidato à eternidade. E ele se postou diante do portal do céu, do portal de luz, e olhou para o anjo do Senhor e solicitou o acesso ao portal de luz. E o anjo do Senhor disse para ele: que trazes? Ele ficou espantado com aquilo, um pouco perplexo, e ele começou a falar: eu gostaria de entrar nas glórias do Altíssimo. Em minha vida, eu sempre procurei honrar e adorar o Senhor nos muitos templos do mundo, especialmente construídos para esta função. Eu cultivei o Evangelho de tal modo que, diante dos sábios da terra, dos intelectuais, dos pensadores, eu sempre procurei avaliá-los à luz do entendimento e do crivo do Evangelho. E ele prosseguia: eu nunca esquecia de reconhecer a minha pequenez diante das grandezas das coisas do céu. Também eu nunca me esquecia de orar, fosse pela manhã, fosse à noite. Eu sempre agradecia, eu sempre pedia, eu sempre louvava a Deus. Sempre abominei o pecado e assim procurava me afastar dos pecadores. Sempre aboli a mentira e evitei os ingratos e os cruéis. Nunca comungava com os criminosos, porque entendia que os criminosos são contra a lei de Deus, que eu tanto prezava, que eu tanto zelava. Eu cultivava os livros santos e procurava sempre a paz. Procurava sempre a paz, e tanto procurava a paz que evitava conviver com pessoas irritadiças ou com pessoas nervosas que costumam tirar a nossa paz. Eu as evitava. Eu evitava também as pessoas descaridosas. Eu tentava, inclusive no fim da minha vida, ficar mais próximo de Deus. E como eu via que o mundo era cada vez mais corrupto, eu comecei a me isolar e criei um templo no meu lar. E eu experimentava esse templo como já uma preparação para agora reivindicar a entrada no reino de Deus. O anjo do Senhor olhou para ele e disse: bem se vê que tu foste uma criatura muito culta, vigilante e zelosa das coisas de Deus. Mas, mesmo assim, tu não podes entrar. Porque aqui só pode entrar quem já tem uma luz interior. E essa luz interior é registrada principalmente pela luminosidade das obras realizadas. As tuas mãos deveriam estar iluminadas e elas não estão. O homem ficou pensativo. E ainda uma vez o anjo do Senhor disse para ele: mas como pode, tu que iluminaste tanto o entendimento, o cérebro, o pensamento, caminhaste nesse mundo com as mãos tão apagadas?
para entrar no reino de Deus, a roupa nupcial de que Jesus falava aos seus apóstolos, é necessário, sobremodo, a prática do amor. Como nos diz Paulo, não adianta eu falar a língua dos homens e dos anjos. Como nos diz Paulo, não adianta eu ter o dom da profecia e ter o conhecimento de todas as coisas, das visíveis e das invisíveis. Não adianta eu ser um sábio, um entendido das coisas, eu ser alguém até que me guarde, se eu não amo a criatura que passa, se eu não caminho com o marginal, e ele evitava o marginal, os impacientes, os doentes, como é que eu posso querer caminhar para o céu, se Jesus, que disse que era o caminho, dizia que não vinha para os sãos, mas para os doentes? A rotulagem não tranquiliza, diz-nos Emmanuel. Há muita louvação em memória de Jesus, que, no entanto, segue nos estandartes que vão levar as bandeiras de desarmonia, as bandeiras de cisania entre os irmãos, nos estandartes das guerras que alguns, para justificá-las em função de seus ímpetos de violência, o fazem em nome de Jesus. Há muitos símbolos que lembram Jesus nos tribunais, por exemplo, que, no entanto, muitas vezes praticam a injustiça e coisas abomináveis para qualquer espírito de dignidade humana. Há ensinamentos em torno da mensagem e com referência à mensagem de Jesus em muitos livros de muitas criaturas cultas, doutas, reconhecidas, aclamadas, que, no entanto, em suas tricas intelectuais, constroem teologias do medo, constroem políticas de injustiça em nome de Jesus. Há muitos testemunhos em nome de Jesus, que são testemunhos de acordos, de interesses que somente são feitos na calada da noite, porque envergonham ao homem de bem na luz do dia. Há muitos acordos em nome de Jesus, acordos comerciais, negócios, negociatas, simonia, que é venda de coisas divinas, mas foram em nome de Jesus. Jesus, continua Emmanuel a nos dizer, Jesus se encontra em bandeiras, em efígies, em moedas, em adornos, em quadros. Jesus também pode ser encontrado em canções, em poesias, em hinos, em laudações, em narrativas, em contos, em fabulações. Mas isso é muito pouco se não temos Jesus nas nossas consciências e nas nossas ações. Como nos diz Paulo em Romanos 8, 9, aquele que não tem o Espírito do Cristo não está próximo dele. Não adianta falar de Jesus. Jesus é, sobretudo, um convite à sua vivência e à ação em seu nome. Então, as roupas nupciais, elas precisam ser impregnadas dessa presença na nossa vida, efetivamente, de Jesus. A vida futura, ela é muito grandiosa. Emmanuel, no livro Libertação,
dá uma pálida ideia para nós, no livro Libertação de André Luiz, do que é a vida futura, o mundo espiritual. Quando ele conta uma historinha do peixinho vermelho, que eu já contei aqui, noutra oportunidade. Eu não vou lembrar essa história em seus detalhes, mas o peixinho vermelho, ele vivia num regato. O regato era muito pequenininho, era uma espécie de laguinho de uma propriedade da nobreza. Era um lago, mas era somente um lago. E ele tinha ânsia de outras coisas. E ele lutou e ele foi buscar outras coisas. E ele saiu do lago e o lago era alimentado por uma corrente de riacho. E ele entrou no riacho, e aí ele entrou no rio, e esse rio levou para o mar. E ele descobriu que o mar era infinito, que sempre alargava os horizontes. Aí Emmanuel nos diz, é assim que a gente deve ver a vida. Essa vida é como esse laguinho. Ela tem os seus encantos, ela é cheia de encantos, mas a vida é infinita, e a vida futura é maior do que esse laguinho. É esse oceano que nos cerca. O peixinho saiu do laguinho e foi para o oceano. Ele voltou para tentar convencer, por solidariedade, os seus companheiros do lago a conhecer as coisas melhores, as coisas maiores, as coisas mais encantadoras, os horizontes mais dilatados, a criatividade, a diversidade, a grandeza. E eles não quiseram. E aí ele voltou para o oceano. Um laguinho está mais sujeito às estações do que o oceano. E uma estação severa, como esse inverno que nós não estamos tendo aqui no Nordeste, secou o laguinho. Porque o laguinho é provisório. Todo laguinho é provisório. Ele tem sempre a necessidade de alguma alimentação que lhe é exterior. Se essa alimentação é cortada, ele seca. O laguinho secou, mas o oceano nunca secou. Não secará. É a vida futura. É a vida espiritual. Essa vida é um laguinho maravilhoso, extraordinário, necessário. Precisamos imensamente desse laguinho. Mas esse laguinho, ele passará, como essa vida passará. E Jesus, ele é Senhor de um reino muito mais vasto do que esse laguinho, que também faz parte do seu reino. Mas ele está noutras realidades, no oceano da vida espiritual. E nós somos, seremos sempre convidados por ele para aprendermos, como o peixinho vermelho, a compreender, a experimentar essa realidade maior da vida futura, que tem as suas dificuldades, que tem os seus desafios, que tem as suas problemáticas. André Luiz, nesse mesmo livro, Libertação, nos mostra uma realidade espiritual de sofrimento mais intenso e ostensivo do que o próprio sofrimento que ele experimentara quando faleceu, em meados do início do século passado. Um sofrimento mais fundo, mais profundo, porque mais renitente, porque menos arrependido, porque mais malvado, porque mais cruel. Um sofrimento de criaturas que partilham daquele clima ainda de crueldade e de cegueira espiritual. Um ambiente que nós poderíamos dizer, utilizando a velha teologia, um ambiente infernal. Libertação mostra um ambiente infernal, de criaturas infernais, como nós, que vivemos um laguinho, que vivemos nesse laguinho, mas que às vezes escolhemos mal e vamos nos atrapalhando perante as leis da vida,
as leis que regem o lago e o que está fora do lago. E aí eles se perderam e estavam perdidos. Mas André Luiz é um aprendiz, como todos nós podemos ser aprendizes, aprendizes que agem. E aí ele começou a aprender que estava no laguinho, que depois do laguinho ele enfrentou realidades dolorosas, que haviam realidades espirituais mais dolorosas, mas que Deus permanece Pai, amantíssimo e bom de todas as criaturas, e que cada uma, todas elas, terão a sua oportunidade. É por isso que a gente sempre lembra aqui daquela mensagem em Parnaso de Além Túmulo, que Castro Alves, através da psicografia de Chico Xavier, nos diz e nos traz a poesia Marchemos. E aí, num trecho da poesia, ele nos diz que é a dor, que através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transformando neros rudes em arautos da virtude, em mensageiros da paz. Quer dizer, estamos diante de uma vida futura, e todos nós podemos envergar já agora aquela túnica nupcial para adentrarmos bem nas realidades das glórias da vida futura. Mas, independentemente disso, como nos mostra Castro Alves, nós conseguiremos indistintamente, ainda que passemos pelo ciclo da dor, da reencarnação, do arrependimento e da redenção. Então Deus, que nos ama imensamente, ainda aqueles que, e para aqueles que não aprenderam a amar, nos oferece a dor, e com a dor, a reencarnação. Com a reencarnação, o arrependimento e a redenção, para a gente crescer para Deus e ir cada vez mais alto para o alto. Lembrando sempre que sem obras não há uma realidade espiritual que possa nos contemplar nos nossos anseios de felicidade. É por isso que quando Jesus esteve aqui e nos trouxe a sua mensagem, nos trouxe essa mensagem que permanecerá como convite para a nossa libertação, para a nossa vida futura. Construamos hoje a realidade de luz que a gente busca amanhã, para quando enfrentarmos o portal de luz, os anjos do Senhor não precisem sequer perguntar por que queremos entrar, porque já estaremos com o passaporte, que é a iluminação interior, pelas nossas obras e pelo nosso muito amor. Muita paz. Nosso obrigado ao nosso irmão Sérgio Ricardo pela palestra da tarde de hoje, que nos faz refletir e meditar sobre tudo que o nosso mestre veio até nós nos ensinar. Os avisos da nossa casa: visitem nossas vovozinhas diariamente a partir das 14 horas. Nós temos aqui na casa a campanha do quilo, que é realizada no primeiro domingo do mês, das 8 às 11 horas. E todo domingo nós temos aqui às 16 horas a reunião da Mocidade Espírita e a evangelização infantil. Amanhã, segunda-feira, às 19h45, teremos a reunião de consulta espiritual. Na reunião da próxima terça-feira, às 20 horas, teremos o palestrante convidado, o nosso irmão Fernando Veloso,
do Centro Espírita Caminhando para Jesus, localizado em Campo Grande, que fará o estudo do Livro dos Espíritos. Toda sexta-feira nós realizamos aqui na casa os estudos espíritas. Esse é um trabalho coordenado pelo nosso irmão Bruno Tavares e ele é realizado na seguinte sistemática. Na primeira sexta-feira nós estudamos André Luiz e a vida no plano espiritual. A segunda sexta-feira estudamos Allan Kardec, o educador e o codificador. E a terceira sexta-feira nós estudamos Joana de Ângeles e a psicologia espírita. Acessem o site da nossa casa, www.casadosumildes.com, com toda a programação da casa, e o blog do Bruno, bruno-tavares.zip.net, com um artigo semanal aos domingos, e a TV do blog 24 horas online. O artigo que foi postado essa semana no blog se intitula O Casamento Sem Cerimônia Religiosa. E o filme da semana é Conversando com os Mortos. Vamos encerrar nossas atividades da noite de hoje, na tarde de hoje, proferindo a nossa prece final. Jesus, mestre e amigo, amor das nossas vidas, trouxeste para nós, Senhor, o teu evangelho de paz, de luz e iluminação interior. Aqui temos, Senhor, a oportunidade de aprendermos, de colocar em prática tudo aquilo que nos ensinaste. Falta apenas direcionarmos a nossa vida para a iluminação interior, para poder chegarmos, Senhor, no reino eterno. Te agradecemos, Mestre, pela oportunidade do estudo da tarde de hoje. Que ele possa encontrar refúgio nos nossos corações, nas nossas mentes, para que possamos impulsionar a nossa vontade na reforma íntima, no trabalho incessante pela nossa iluminação interior. E assim sendo, mestre amigo, na certeza da tua presença, amiga e amorosa, em todos os momentos de nossa vida, te agradecemos por esses momentos de alegria, de paz e, acima de tudo, de boas vibrações. E te pedimos permissão para encerrarmos o estudo da tarde de hoje. Que assim seja. Porque nenhum tinha moral para condená-lo. E ele fala assim, e ele estuda, ele dá faz um comentário sobre a psicologia de cada um daqueles